Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Histórias Reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. Eu sou Luciana Avelino e hoje estou animadíssima aqui. Nós estamos, né, Lu? Olá, pessoal, e eu sou Flávia Presotti, e é com muita energia positiva e muita alegria que a gente está aqui hoje nesse podcast Histórias Reais de Vidas Inspiradoras. E vocês nos escutam aí, olha, quem estiver ligado aí na gente, nós estamos no YouTube, no Podcast Apple, no Spotify, Deezer. Para quem está chegando agora, basta ir lá no YouTube, se inscrever, apertar o sininho e vem com a gente para você receber os nossos episódios mensalmente, 2 vezes ao mês, ok, pessoal? E Lu, qual que é o tema de hoje, Lu? Olha, conta para essa galera que está nos escutando aí hoje. Delicioso. O tema Ainda de mais hoje... com o final do ano chegando, né? Pois é, E o ano ué. novo chegando, né? Tudo junto e misturado. Isso mesmo. O tema de hoje é sobre positividade, a positividade espiritual, a positividade mental, a positividade corporal, essa energia que nós temos dentro de nós, essa vibração que é essencial para a nossa vida, Flávia. E entender isso, né, gente? Que positividade é essa? Que tanto se fala de energia, que tanto se fala de baixa energia, da onde que vem isso? E para isso, nós chamamos 2 convidadas para lá de especiais e que elas estão aqui conosco e vão contar e bater um papo bem descontraído nesse dia aqui de muita energia, né? Muita Quem energia, são elas, Lu? olha Conta só. pra galera aí. A galera quer Luma saber. Eu também quero. E eu sei melhor. Oi, E gente. Cida Montijo, muito Ei, prazer muito de vocês bem-vindas. estarem aqui. Que delícia estar aqui com vocês. Muita alegria, viu, e gente? falando de um tema que realmente nutre o nosso coração, né, Cida? Sem dúvida. Física quântica, espiritualidade é tudo... Positividade. Positividade é tudo que há de melhor, tá? Isso Muito mesmo, vou bom. começar apresentando a Lu. Com certeza. Luma Tozinhos é, né, um universo de pessoa. Mas eu vou resumir rapidinho. Olha, ela é formada em publicidade e propaganda, teologia, ela é fotógrafa especializada em natureza, palestrante de autoconhecimento, amor, olha que lindo, Flávia. Ela é amor, né? Você olha pra ela, você vê energia, você vê tranquilidade, você vê paz. E ela vai contar pra gente como que... Espiritualidade também, Exatamente. influenciadora digital. Ela é casada, tem 2 filhos, é proprietária de uma escola de aviação e também ela tá também para se formar em piloto. Pois Olha é, só. isso nós vamos contar aqui também. Olha bem, a mulher é tudo isso e ainda E vai tem virar essa energia piloto. linda. É, uai, mas Agora, apresente a Cida. com certeza. E a Cida, pessoal, Cida Montijo, ela é palestrante, escritora, articulista, especialista em gestão de pessoas, mentorias e treinamentos. E ela tem formação em letras. É estudiosa também de física quântica, da psicologia positiva, da energia e da felicidade. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. É um prazer imenso, né? Participar com vocês, mulheres brilhantes, encantadoras. Isso é muito bom porque anima quem está do outro lado e fala assim, bom, eu tenho exemplos, né? E hoje a gente trabalha muitas vezes com o parental, que é aquilo que eu quero imitar, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero seguir, né? Então, quando a gente tem pessoas com boa formação, com uma boa trajetória, a gente fica mais animado, porque todo mundo pode. Eis a questão. Ai, nós queremos, né, Flávia? Oh, Agora, já estamos vou no lançar a caminho. primeira pergunta para as duas. Vocês sempre tiveram essa vibe positiva, esse alto astral, ou a positividade foi algo que vocês foram persistindo e conquistando ao longo da vida? No meu caso, eu sempre tive. É uma coisa que está comigo desde a minha primeira infância. E eu lembro direitinho quando eu tive realmente esse despertar. Já contei isso algumas vezes, vou contar aqui resumidamente. Meu pai, uma vez, eu tinha 6 anos, gente. É uma história que ela realmente marcou que, nesse dia, eu pude entender que nós podemos ser do tamanho dos nossos sonhos. Meu pai chegou em casa para mim com aquele globinho terrestre. Só que não era para mim, era para minha irmã, Ana Paula, que estava com 9 anos, estudando geografia. E naquele momento, ele me apresentou aquilo ali como o planeta Terra. Eu falei, mas isso tudo é nosso planeta? Aí ele foi me falar, né, sobre os mares, sobre os continentes, sobre as línguas. E eu perguntei, o que eu conheço disso?
E aí ele me mostrou que eu conhecia Cabo Frio. Gente, eu fiquei tão decepcionada. Eu falei, mas e esse todo? E tudo? Aí ele me explicou. Ele falou, para você conhecer isso tudo, você tem que ter tempo livre, você tem que ter muito dinheiro e você tem que falar várias línguas. Aí eu falei, então tá. Então, para eu conhecer esse planeta que eu vivo, eu tenho que ter dinheiro suficiente, tenho que ter tempo livre e tenho que falar várias línguas. Tá bom, eu já sei. Eu vim aqui nesse mundo para rodar esse planeta todo. E hoje eu já fotografei Você tinha mais quantos de anos? 6. 6 anos. Nesse Você dia... acredita que isso tem a ver com Tem, porque nesse dia eu senti uma energia divina muito forte em mim, me dizendo que aquilo ali era o meu sonho. E que o meu sonho ele era íntimo meu, ele não precisava ser o sonho de outras pessoas, mas que era eu. E nesse momento, gente, eu acreditei em mim, eu acreditei, não, se eu moro nesse planeta, eu quero conhecê-lo. Por isso é que eu sou fotógrafa de natureza. Gente, eu sou apaixonada Já por esse aproveita e planeta. deixa seu Instagram aí. Deixa seguir. Lu Matosinhos. Mas o meu Instagram tem poucas fotos artísticas, porque é um trabalho bastante autoral. Mas já fotografei mais de... Se eu fizer as contas aí, gente, já deve estar beirando 70 países. E bem fotografado. Normalmente, quando eu chego num país, eu vasculho ele inteiro. Eu vou nele todinho. Então, com 6 anos, você traçou o seu caminho. Aos Conhecer 6 o anos, mundo. eu sabia que eu teria... Se eu confiasse em mim, que eu poderia ter essa capacidade. Então, aquilo ali foi um pequeno despertar para saber que, sim, eu poderia ser do tamanho dos meus sonhos se eu estivesse conectada à fonte do Criador. Então, nesse momento foi... E a partir dessa época, eu fiquei realmente mais conectada ao mundo espiritual mesmo. A positividade. A positividade, a saber que se tudo... Isso, gente, está tão claro perto de mim, a Cida vai conseguir falar isso melhor do que eu. Tudo que a gente tem a capacidade de sonhar, de pensar e de idealizar, nós temos em realizar. Então, por isso que eu sempre falo que nós somos o tamanho dos nossos sonhos, desde que nós estejamos sintonizados com a nossa missão, com o nosso propósito e, principalmente, com a fonte do Criador. E você, Cida, como é que você enxerga isso? E a pergunta da Lu, eu né? fico vendo aqui histórias reais, que coisa maravilhosa. Porque cada um tem um caminho e cada um faz o seu caminho. E é muito interessante porque eu também tenho uma história bem resumida. Eu sempre fui muito positiva. Eu fui uma adolescente à frente do meu tempo. Eu já liderava o grupo das minhas amigas e eu dizia que não sei de onde eu tirava esse discurso porque eu vivi um universo mais simples e humilde. Mas eu dizia para as minhas amigas assim: você pode tudo que você quiser. A gente vai embora desse lugar, a gente vai viver numa cidade grande e tudo é possível de acontecer. A gente tem que sonhar. Tá vendo? Isso, pensava da mesma você morava no interior. No Você é do interior. Você é da sabe, onde, Cida? De Bambuí. Eu sou de Bambuí. E assim, eu não Lu tinha... é daqui, né? De Belo Horizonte eu não mesmo, tinha capital. acesso a absolutamente nada, pouca informação. Filha de pais modestos, né? Mas assim, a espiritualidade da minha mãe, que eu herdei, ela é que me dá sustentação para eu fazer essa caminhada. A minha mãe era uma mulher altamente espiritualizada. Que linda, minha mãe E também, meu graças pai a Deus. era uma pessoa altamente alegre e comunicativo. Positivo. Então, assim, exatamente. Eu herdei um pouco dos dois. Eu tenho a fortaleza da minha mãe e a busca do sonho e tenho a alegria do meu pai. Então, Que isso... combinação fantástica. Eu acho, E porque vocês acreditam que tem a ver com genética também? Já que você está trazendo esse eu ponto? trago, mas eu acho que tem mais a ver com o ambiente do que com genética. É possível transformar e é possível Sim. trabalhar Sim. e evoluir. Sim, porque se você buscar na ciência, então alguém que nasce com o DNA da infelicidade, ela vai ser infeliz o resto da vida? Isso não existe. Então, tudo é seria fruto injusto, né? do ambiente. Seria injusto. Você pode buscar, né? E a gente tem vários trabalhar casos essa também de felicidade. pessoas que superam, tiveram um momento infeliz, um problema de trauma e de repente superaram e Dá a viraram volta uma por potência. cima. Né? Às vezes, E- na dor, né, gente, tem o despertar da pessoa, muitas vezes, A né? gente cresce nela, né? A positividade, ela é interessante que você fez essa pergunta. Ela é muito interessante da seguinte forma. Eu sempre fui positiva, até o dia que o meu professor, que foi o meu guru, que me fez fazer o primeiro curso de controle da mente, ele disse: ser positivo só não basta. Eu falei, opa, alto lá, como é que é isso? Como que ser positivo só não basta? É bom, tá? É excelente que você seja positivo. Mas o acesso ao universo, ele se dá através do inconsciente.
Então, você não acessa o universo ou manda ordens para o universo porque você é positiva, não. Você precisa ter um trabalho de autoconhecimento, precisa ter um trabalho meditativo, baixar essa frequência que nós estamos aqui nela, energética, que nós estamos num beta, nós vamos entrar no alfa, que é naquele processo meditativo. Aí sim, o consciente com o inconsciente é aquela portinha do salão, né? Do bang bang, Mas vai e como vem. buscar esse autoconhecimento, então, para poder aplicar essa situação que você está colocando Buscar aqui na o mesa? autoconhecimento. Todo consultor fala nisso, né? Você tem que buscar o autoconhecimento. Você pode buscar o autoconhecimento de várias maneiras, né? O que é o primeiro autoconhecimento? Conhecer-se, né? Você conhecer todas as suas emoções, você saber transitar dentro de uma... Eu vou citar uma pirâmide aqui, que é a pirâmide do Dr. Hawk, sei se você conhece. Conheço. Então, ela te dá os níveis de energia. Então, eu tenho um nível de expansão, eu tenho um nível de contração, e dentro do nível de contração, eu tenho um nível que se chama moral ético e um que se chama níveis da negatividade. Então, quando você se conhece, quando você identifica as suas emoções ou os seus sentimentos, aí você consegue se localizar e saber quais os hertz emocionais você tem naquele momento. Qual é a sua vibração? Eis a questão. E pegando esse gancho, e aí eu venho aqui na Lu. Lu, em cima do que ela falou, você acredita que as pessoas positivas, que pensam que têm energia mais positiva, elas são mais felizes? Com certeza. O que a Cida acabou de falar, que é o seguinte: quando nós estamos num grau de equilíbrio, quando você está equilibrado no seu grau de energia divino, você tem uma capacidade de se despertar. O que é esse despertar da consciência? É você se conectar com o além do mundo que você está vendo, né? Do mundo tridimensional. Então, quando nós estamos conectados, qual que é uma linda forma de se conectar? Estar na natureza, meditar, orações. Sim. Porque quando nós estamos no estado meditativo, nós estamos usando duas potências energéticas que nós temos. Nós não estamos usando a força do externo, do mundano. Nós estamos usando a energia eletromagnética que já estão nas nossas células e que o universo inteiro é feito dessa energia. A energia elétrica é toda a energia que você emana, é todo tipo de pensamento. Sim. Tudo que você emana para o universo, você está gerando uma energia elétrica. E tudo que você está pensando, sentindo, você está atraindo para você, você está gerando uma energia magnética. Então, o que é a lei da atração? É o magnetismo divino. É você atrair para você tudo o que você deseja para a sua vida. Quando nós usamos isso positivamente, quando nós usamos isso usando as virtudes de Deus, você está no seu propósito. Porque a sua alma está latente, a sua essência está latente para você realizar algo que você deseja. Então, quando você pensa e sente e fala algo com positividade, você está mandando esse mecanismo para o universo entende que é aquilo ali que você deseja, onde nós colocamos a nossa atenção, onde nós colocamos o nosso sentimento, nós colocamos a nossa essência. Onde você foca? Se eu estiver focado na positividade, na alegria, na fé, na saúde, na prosperidade, na abundância, na plenitude, eu estou emanando essa energia vibracionalmente falando, celularmente falando, atonicamente falando, para o universo. É o efeito bumerangue. O universo, eu poderia o universo então tende, que positividade é igual a fé, é igual a determinação, é igual a são virtudes ação. pulsando. Quanto mais virtudes divinas você estiver pulsando, mais positivo você vai estar e mais feliz você estará. Você emana para o universo o que você deseja ou o que você está focando. Porque tem isso também, né, Cida? A pessoa que está pensando na negatividade, que a vida dela está horrível, que não está nada bom, ela está buscando isso para ela. Onde você foca a sua energia no seu presente, é o que você vai colher no seu Isso futuro. tudo Só eu posso falar uma entendo, coisa? mas só para você completar. Isso eu entendo que é uma ação individual nossa, mas a gente não vive sozinho. O tempo todo a gente está relacionando com pessoas do trabalho, com pessoas da nossa família, com o mundo, com notícias. O mundo, às vezes,
muitas vezes ele Quase é todas as negativo. vezes. Então, como que a gente vai manter a nossa essência positiva num mundo que é tão negativo e com essas energias que são assim, com boa essa pergunta. negatividade arraigada, separar. encarnada. Tá, então, eu vou, por exemplo, Né? imagina Eu que quero eu e dar a um número Cida... para você. Tá, imagina que eu e a Cida estamos aqui, que a gente tem, pelo que eu vi, a gente tem mais ou menos o mesmo propósito planetário. Aham. Qual que é o meu propósito? É acender a luzinha de cada um. O que é acender a luzinha de cada um? É mostrar, olha, a responsabilidade da sua vida e a planetária, ela depende de você, tá? O mal, ele vai tentar agir ainda mais no momento planetário, o máximo que você pode Muito. imaginar. Eu não sei se vocês estão reparando atores, cantores, o que eles estão fazendo. Vou falar de uma coisa muito, até feia de falar, pessoas que venderam a alma para o diabo. Isso existe? Existe. São pessoas que vão totalmente para o lado negativo. Elas podem até conseguir as coisas, de tanto que elas pensam, sentem e vivenciam aquilo. Então, assim, mundo negativo tem, tá? Sempre esteve. Sempre tem e sempre vai ter. Nesse momento planetário, mais ainda. No momento atual, porque o planeta está evoluindo. Só posso pegar um dado Pode? aqui? Em 2012, foi medido pelo Dr. Hawkins o nível de negatividade mundial. 85% das pessoas viviam, né, naquela época, em estado de negatividade. 15% vive no nível moral ético, que são pessoas que têm um nível maior de consciência. Que é mais ou menos pessoas que trabalham no nível de coragem, sabe? Resiliência. A resiliência está dentro da aceitação. A aceitação, ela é um dos itens da pirâmide. E aí, é muito interessante porque, como isso foi feito em 2012, eu vejo hoje isso caindo, assim, despencando. Se nós tínhamos 85% da humanidade nesse estado de negatividade... Você acredita que está aumentando o piorou. número de... Eu acho que isso eu ia hoje é falar. mais 90 e tantos por cento. Isso está terrível E por hoje. que vocês acham que isso está acontecendo? A Lu falou que o mundo está em transformação, Sim. em evolução. Tá. Sim. E a gente sente isso. Sim. As Planeta Terra, pessoas ele- estão sim. muito eu confusas. vou só As explicar pessoas um estão pouquinho. doentes espiritualmente, mentalmente. A gente E aí, vê e- isso. isso Os tem consultórios de explica- psicologia, né? Sim, A sim. gente está vendo de psiquiatria o tanto de pessoas que Buscam, têm né? buscando, Isso tem explicação. Como que vocês enxergam o isso? planeta Terra, ele demora mais ou menos 25 mil anos e mais alguns anos para ele dar a volta todo no nosso sistema solar. Então, chega uma parte planetária, e da mesma forma que ele dá essa volta no sistema solar nós temos as estações primavera, verão, outono e inverno. Então, nós saímos de um inverno muito rigoroso e o planeta Terra está numa parte que ele vibra mais luz. E é o que as pessoas chamam de quinta dimensão. O que é essa quinta dimensão? É um estado vibracional mais alto. Então, por que está tendo isso que eu te falei? Por que o mal está tentando agir tanto? Por que está tendo tanto show diabólico, maléfico? Você vê tanta coisa. Eu falei, gente, pessoa realmente vestida. pesados, né, Pessoa gente? vestida. Pessoa num show vestida de... Mas tem Vestida tanta de coisa lado boa ruim. também, Não, eu tô falando né? assim, o mal está tentando agir porque ele vai perder espaço. Certo. Porque agora, as almas que vão encarnar no planeta, pela localização dela, são almas mais evoluídas. Então, o planeta vai ter uma Mas e as enxurrada almas divina. boas que estão e tanto trabalho novas, que estão vão aqui? embora? Tem muita alma boa partindo Não, mas rápido, às vezes, assim, ou- talvez ela já cumpriu o papel dela aqui, talvez a ajuda dela espiritual em outra dimensão seja melhor do que ela estivesse aqui. Gente, tudo tem um propósito, tudo tem... Ah, gente, para mim tá tudo Mas ali você está ligado na mão achando de que está Deus. tendo mais coisa ruim? Não, o mal, ele está Não, tentando ele tá agir. prevalecendo, tá tentando Ele está agir. agindo, não, ele Sim. está Tá agindo agindo. porque ele sabe É que claro ele vai isso. perder força. Sim. Depois você olha os shows de 2024, shows internacionais de algumas 2024. músicas de letras. Terríveis, Se a gente terríveis. parar para Isso. escutar as Sim, letras sim. das músicas que estão vindo agora. Então, assim, elas o mal são- vai elas são tentar terríveis. dominar Não se faz porque- música bacana mais, com conteúdo de amor. São poucas, O né? mal vai Ou quase dominar nada, né? Nada. porque ele sabe Nada, que né? ele vai tentar buscar pessoas, almas, porque ele sabe que ele vai perder espaço, entendeu? Daqui pouco tempo, no meu consentimento, em tudo que eu já estudei, o planeta Terra ele vai entrar numa situação de energia muito boa. Aí você me falou, mas Lu, tem tantas pessoas destrambelhadas, tanta gente com tanta ansiedade, tanta gente depressiva, tanta gente que não está sintonizado. Não está em equilíbrio. A e pessoa não está buscando quando, o equilíbrio, que né? é ansiedade? A Cida vai concordar isso comigo. O que é ansiedade? É a falta de equilíbrio. A pessoa está ela está com tanta falta dela, da essência dela, E da falta fé força também, divina né, de Lu? Deus. Eu acho que
falta Acreditar fé, né? Eu tô falando da futuro, força medo. divina de Deus, ela tá com Sim. tanta... É isso, ela tá com tanto medo É mesmo. que até o batimento cardíaco dela Sim. sai do lugar, que é onde gera E o ansiedade. que fazer para poder elas entrarem no... Vocês Sim. estão aqui... Tem né? muita Seria coisa boa que entrar pode nessa fazer. pergunta né? da Flávia, né? A fórmula para estimular Uma a fórmula, positividade, né? No hábito do dia a dia. Você falou um pouco, né? Você começou a falar um pouco Fala um pouco sobre de isso, né? meditação, de Procurar aquela coisa do que existe do pensamento orar e vigiar e que entra um pouco também. O pensamento é a forma, Isso. é o início de tudo. O pensamento. Esse orar e vigiar e orar é um ensinamento clássico de Jesus, que para mim é um dos mestres, com a sabedoria plena do Porque o universo pensamento é a inteiro. base de tudo, né? Olha, o que eu tinha acabado de te falar. O que a gente pensa, a gente emana para o Sim. universo energeticamente uma energia elétrica. O que a gente sente, a gente está buscando e emanando uma energia magnética. Orai e vigiai. Orai. Tome conta... Peraí. Vigiai, tome conta dos seus pensamentos. Orai, cuide do seu coração. Novamente, nós voltamos para as duas Porque vertentes na hora divinas. que começa a pensar uma coisa, parece que começa a desencadear, né? Vem tudo assim, né? Desencadeia, né? O Sim. pensamento, né? Sim. É o desequilíbrio. É. Se você não se conhece, se você se conhece, autoconhecimento. O pensamento é muito É, forte. se você se autoconhece, para mim, autoconhecimento é espiritualidade, é Sim. você saber o que nutre a sua paz e o que tira a sua paz. Eu gostaria de dizer que esse livro aqui, ó, Emoções e Suas Frequências, é a busca do próprio equilíbrio, uma vez que você identifica tudo isso. Então, o processo que ela está dizendo de autoconhecimento, que vocês estão perguntando, ele se faz necessário, inclusive para fazer uma autocura. Porque eu só posso me curar de alguma coisa se eu realmente me conhecer, identificar todas as minhas emoções. E existem terapias que são maravilhosas, que são de profundo autoconhecimento. Então, por exemplo, se eu quero curar, por exemplo, o medo, existe uma terapia específica que eu posso curar o medo, mas tem que ser o medo específico. Eu não posso falar, eu também tenho rejeição, eu também sinto insegurança. É cada sentimento ou cada emoção, ela vai te propiciar uma cura. Então, o autoconhecimento dessa identificação desse sentimento, dessa emoção aí, é que te leva ao equilíbrio. Se você não se conhecer profundamente, fica difícil você fazer qualquer tipo de terapia. Cida, e essa energia que a gente está comentando aqui, essa positividade, ela tem a ver com sentimentos ou é separado isso? Como é que funciona essa história? Eu vou explicar sobre a energia. É muito legal essa pergunta. A energia, ela não muda. Segundo a ciência, ela se conserva. A energia... Tem gente que fala assim, tô com pouca energia. Não, Exato. você tá com energia. Você tem energia. O que muda é a sua vibração. Segundo sua emoção ou seu sentimento. É isso que muda. Porque o que é a falta de energia? É um corpo morto. Morreu. Tô sem energia, tá morto. Então, a energia, cientificamente falando, ela não muda, ela se conserva. Sempre. Senão você morre. Mas e hormonalmente? Não, a energia, ela é vital. Você já tem isso, ela se mantém, independentemente de qualquer coisa. O sol é uma fonte de energia, é a vibração. Você oscila É a sua na vibração. frequência. É a frequência energética. Exatamente. Isso que a Cida falou, por exemplo, o medo é uma das piores frequências que existe. Tem uma vibração baixíssima. Ele te desestabiliza totalmente. Por exemplo, no caso de um Covid desse, de uma pandemia que nós vivemos, Sim. eu tenho por mim que a maioria das pessoas morreram por causa do medo. Porque frequencialmente, vibracionalmente, o que elas fizeram? Elas despencaram vibracionalmente. Sim. Elas continuaram vivas. Algumas, né? Eu tô falando assim, Sim. muitos conseguiram sobressair desse quadro, né? Baixou A imunidade é imunidade. baixa. Não, gente, quando você está com excesso de medo, ele te derruba. Sim, Então, assim, joga- o que é autoconhecer? joga ela pra baixo, Você saber o que te dá medo. É. A partir desse momento, você enfrenta aquele medo e você descobre que você é mais forte que ele. A partir do momento que se aumenta muito mais
mais a sua fé, a sua esperança, a sua vontade, a sua positividade, você vai aumentando a sua vibração. E aumentar a vibração é conexão divina. E nesse momento você começa a se entender. Na hora que você começa a se entender, esse despertar que a gente fala, da consciência, é o despertar da espiritualidade. É você se conhecer. Olha, quem eu sou aqui no universo. Acender a pirâmide. Entender os É isso. sentimentos, né? O que eu estou sentindo nesse momento? Por exemplo, eu gosto muito de levar isso para meus filhos desde pequenininho. Assim, às vezes está chorando por algum motivo. É descobrir Mas por que você está chorando? Não sei. Mas se você, o coleguinha falou X para você e te incomodou, você sentiu medo? Você sentiu vontade de agredir a pessoa, de bater? O que aconteceu ali? Eu acho que tem que ter uma identificação, porque quando você tem essa identificação e ajuda o outro a identificar o que ele está sentindo, pelo menos eu percebo dessa forma, você consegue elevar a sua consciência e através dessa consciência você consegue agir de forma diferente. Vocês concordam comigo? Concordo. O que você está fazendo isso- com o seu filho? Você está Sim. fazendo com que ele se autoconheça. É. Entendeu? Autoconhecimento. Ou seja, Autoconhecimento. então isso que eu estou fazendo, que eu estou trazendo aqui, é algo que qualquer pessoa pode fazer sem investimentos em terapeuta, Qualquer no dia a pessoa dia, pode né? fazer. Eu tenho uma cientista que ela se chama Elizabeth Blackburn. Ela ganhou em 2009 o prêmio de telomerase. Telomerase é no nosso cromossomo X, na pontinha dele tem tipo um novelo de linha. E como que a gente vai envelhecendo? Quando esse novelo vai desfazendo, até ele ficar curtinho, e quando ele fica curto, é onde você desencarna, onde você perde a vida, onde a energia acaba. E ela explicou nesse prêmio Nobel dela que uma das formas de manter a vibração energética do nosso ser e levar a saúde vital para o nosso ser, celularmente falando, é através da meditação. Vocês meditam Sim. diariamente? Sim, eu faço muita guiada, porque tem dia que eu tô, Adoro tô É, também. desfocada. Ela é E- mais A agradável, Lu, eu né? sei que medita, porque eu já eu até me- acompanhei eu ela medito pelo todo- Instagram. eu medito todos os Esse dias. livro aqui nasceu depois de uma meditação. Explica um pouquinho desse livro. O livro da Cida, É, né? Aí eu quero- eu já tô- A gente já tá assim, né? Vai ganhar. São pode ter dois certeza. livros. Mas é muito interessante. Todos dois, ela é autora, viu, pessoal? É. Então, conta vou um mostrar pouquinho ali, ó, pra um pouquinho gente. do Mostra livro. aqui, É. ó, pra câmera aqui. É. Escolhas, princípio eterno da liberdade liberdade e emoções e suas frequências. Salto E onde quântico para o encontrar o equilíbrio. seu livro, né, Cida, O também? meu livro você encontra no site, no meu site. Ai, Pode que passar qual que é? www.cidamontijo.com.br. Montijo, Montijo. M-O-N... M-O-N-T-I-J-O. É o Ok. Montijo com ele. E as meditações guiadas vocês encontram lá no meu canal do YouTube, O Poder do Amor por Lu. Lá eu faço Poder do Amor por Lu. Lá tem várias Olha meditações isso. guiadas. Eu queria falar um pouco da meditação, como ela é esclarecedora. Porque eu, para escrever esse livro aqui, eu tentei mais ou menos umas 20, 30 vezes. Eu preenchi folhas, eu escrevi, joguei fora. E um dia eu sentei e falei, bom, eu preciso escrever o meu livro. Por que eu preciso escrever meu livro? Porque eu sou uma consultora em gestão empresarial e com os treinamentos que eu sempre ministrei, eu observei que faltava alguma coisa. O que era que faltava, Lu? Autoconhecimento? Não, espiritualidade. Espiritualidade. Tá. Faltava porque espiritualidade, espiritualidade tá vendo? é autoconhecimento. Exatamente. Então, uma coisa tá ligada à outra. E aí eu sentei, peguei uma meditação guiada, deitei no meu sofá, aquela musiquinha e fiquei. E eu mandei, porque pro universo a gente não pede, a gente manda. Isso. Ordena, tá? Depois explico mais com detalhes isso. E eu dei uma ordem pro universo. Eu vou Eu quero. Eu, É não, assim, eu quero quero. não. Eu vou. exijo. Eu exijo. É mais do que eu Eu quero. exijo escrever o meu livro e eu preciso de ideias, tá? É assim Manda- mesmo? Você é fecha assim, os olhos sim, e fala, eu mandei- exijo já, sim, desse jeito. que amanhã Se eu você, vou... se você É se isso. coloca como uma fonte criadora, imagina isso. se você tem um criador. Você é tem criadora, você tem tudo. o poder divino de co-criar qualquer coisa. Já está tudo no outro plano, gente. Então. Quem está conectado busca informação. E aí o milagre aconteceu, É ação, né? né? O Cair pra milagre, ação. entre aspas, aconteceu. Quando eu terminei minha meditação, eu voltei para minha mesa de trabalho, peguei um caderno, eu tenho mania de escrever tudo em cadernos de capa dura. Eu vou anotando minha vida ali. mesma coisa. É sério. Estão conectados aí, tá Gente, vocês vendo? não têm noção Eu dos tenho cadernos vários que eu que eu tenho. tenho. Eu não Ah, jogo fora, deixa tá lá. vendo? Não tenho. Ali, assim, eu também estou escrevendo o meu livro.
Os meus livros já estão todos no meu caderno. Não, e o mais É interessante... mão, gente, não é só computador, não? Não, é a não mão. consigo, O tem que ser eu a mão, fiz? você acredita? Eu A minha peguei- letra vai ficando cada vez mais feia por causa do computador. Você acredita Aqui, que eu vocês escrevo estão a mão à mão. também? Eu escrevi Sensacional todos os títulos dos capítulos desse livro. Primeiro é isso, depois isso, 31 capítulos. Eu escrevi o nome de todos. Depois eu só comecei a realmente escrever. Ô, Cida, sabe como é que acontece isso comigo? Ó, que Não é maravilha. escrevendo assim no caderno de capa dura, não. Eu deito na cama e falo assim, essa noite eu vou sonhar que vai acontecer isso e isso. Isso Vem é- no sonho. isso é uma No técnica. sonho que eu umas quero. É técnica, eu não respostas, né? sabia que era É, técnica. técnica. E é muito interessante porque eu acordo com as respostas de manhã. Sim. E às vezes até respostas de algum, por exemplo, eu trabalho muito com gestão de crise, imagem, reputação e às vezes casos muito pesados, Você né? encontra a solução. E eu encontro a solução. Sim, não tem ali dúvida. mesmo, sonhando, assim. Sim, Então, eu vou você fechar os pediu olhos. sem interferência, conexão com o universo. isso Ela, aí. ela Gente, chegou. é impressionante. É impressionante. Nós somos um Vem. rádio, Como gente. que vem? Só pôr na frequência certinha. É isso aí. Não eu é gosto difícil. muito dessa... Agora, rádio, é botar gente, na vocês frequência. acreditam que com a maturidade a gente tende a ficar mais positiva? Com a experiência de vocês, o que vocês tendem? Eu não sei se com a idade. Eu acho que sabedoria, sim. A gente vai galgando mais degraus, né? A gente vai... Mas o mais importante é o autoconhecimento. Quantas pessoas que estão idosas que elas não têm nem noção quem que elas são até hoje? E É quantas verdade. pessoas jovens que já sabem tudo o que elas desejam ser? Entendeu? Então, para mim... Essas virtudes, essa positividade, esse equilíbrio, ele vem do querer. Vai ter um Então, você acha que é uma momento disciplina? Vai ter um momento planetário que todos vão querer esse despertar, né? Esse despertar é quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha missão, o que Isso vem em algum momento da vida, né, Vem, Lu? eu Sempre tive- vem. eu Alguns tive mais uma- novos, é, outros mais às na idade vezes mais alguém avançada, por causa né? de uma dor muito profunda, alguém por causa realmente de um despertar de amor, de algo que a pessoa fez, que aquilo ali encheu o coração dela. Tem esses momentos muito fortes de descarga energética que a gente fica muito, muito criativo. Então, naquele momento, aquela criação é a sua pineal descalcificando e você ali buscando a informação divina. Mas Ô, você gente, nós acredita somos um universo que divino. positividade se ensina, se aprende? Se aprende. Se aprende. Pois é, no seu caso, você falou que com 6 anos você teve você sentiu algo do universo. Nesse que dia te eu senti falou- eu já rodando o universo inteiro, eu já me senti indo em todos os E lugares aí você sem percebeu que nenhum você tipo- tinha que eu sabia ir que eu buscando, sabia né? que eu poderia mais e ir. mais e mais. E foi o que você fez. Você foi atrás de estudos, pesquisou, fez teologia. Pra você ter uma ideia, com 12 anos... Por curiosidade? Você foi buscando de Não, curiosidade? não foi por curiosidade, Espiritual. é por missão Missão mesmo. Pra você ter uma espiritual. ideia, aos 12 anos, para 11 para 12, eu fechava os olhos, por exemplo, eu estava fazendo uma meditação para você. Então, por exemplo, eu ia no asilo e fazia uma meditação para alguém. E aí eu fechava os olhos, entrava num grau de equilíbrio divino e eu enxergava os vórtices de energias da pessoa que hoje a gente entende como chakras. Na época, eu não sabia o que era. E aí um dia eu morava num bairro que a gente chama Jardim América. Eu lembro que chegou um menino que ele não era ele chamava Renato, eu acho que ele era da Colômbia, alguma coisa assim. Ele montou um estúdiozinho dele de reiki, eu era muito novinha. Só que o slogan que ele colocou lá, era uma portinha, o slogan que ele colocou tinha os símbolos dos reikis, tinha os chakras, tinha os pontos, tinha as cores. Falei, gente, ele enxerga o que eu enxergo. Bati lá na porta dele e falei, olha, quando eu fecho o olho e estou meditando para alguém, estou mandando uma oração, uma energia para alguém, eu fecho os olhos e eu entendo isso. E aí ele me deu, nesse dia ele falou, olha, o que você está vendo são chakras, são os pontos de vórtice de energias. E aí ele me fez um reiki. Só que ele foi me fazendo reiki e eu fui sentindo todo o meu ser. Eu tive uma experiência tão linda, porque nessa época eu não era reikiana, lógico, eu era uma menina muito nova, e ele virou para mim e falou, olha, você pode me aplicar o reiki agora? Porque eu quero saber como é que está a minha energia, para saber se eu realmente estou pronto para poder fazer reiki em várias pessoas. Gente. E ele ficou lá tão pouco tempo, eu tô para te falar que esse menino foi morar perto de mim durante um intervalo pequeno de tempo, por informação do universo. Filha, você não quer Nossa, aprender até isso? Olha, eu vou arrepiei. levar alguém para te levar. Arrepiei. Eu vou te levar alguém também. para te mostrar. Não existe coincidência. E você, Não Cida? existe coincidência? Não, A esse é um Cida falou ponto. isso, né? Não, Das não, coincidências, né? existe- Com certeza foi eu que busquei, né, filha? Não, Eu ela busquei, falei, atraiu olha, eu isso. preciso que alguém me estude A o que é Cida isso. fala muito da atração. Muito, né, Cida? Tudo você atrai, não Cida, tem como. Então, ambientes muito negativos. Isso. Ambientes mesmo. Como que a Casas, gente você entra num reverte para apartamento, positividade? numa Como que a casa, gente numa se blinda? É, exatamente.
Eu falo sobre isso Lu já nesse completou livro. aí minha pergunta. Se chama Obrigada, amiga. intercâmbio bioenergético, tá? O que é o intercâmbio bioenergético? É uma pessoa em estado de negatividade, a vibração dela é tão grande, tão forte, tão pesada, que se você convive, fica meia hora com essa pessoa conversando, quando termina a conversa, você sai, você está morta de cansaço. E às vezes nem Exaurida. culpa dela, Eu né? sei, É uma eu exaustão. Foi já a pergunta senti que você, isso. que você Sim. falou mais exaustivo. atrás. A gente precisa de entender que quando estamos em estado de negatividade, a gente afeta todo o nosso entorno. Não tem como fugir disso. Isso se chama intercâmbio bioenergético. Eu falo disso E aí nesse você tem que livro dar aqui também. frequência energética. Sim, enquanto você não sai desse estado de apatia, medo, rejeição, julgamentos, Você tá propício. uma série Mas de tem coisas. pessoas que às vezes estão inseridos nesse ambiente e não percebem, né? Sim, mas são negativas da Não, mas mesma às vezes forma. a pessoa... Ah, tá. Ela se não torna percebe, negativa. ela se Sim. torna negativa. E às vezes ela não sabe que ela sente um cansaço tão grande quando termina o dia e ela não sabe que é isso. Ela não tem a menor ideia do que é isso. Isso é possível de mudar. Eu falo muito. Conhece o Ho'oponopono? Conheço Sim, demais. claro. Então, eu aplico em empresa. Uma vez, eu fui fazer uma consultoria na Bahia e a diretora reclamava de todos, o diretor reclamava de todos, os funcionários reclamavam de todos Nossa. e todos reclamavam de todos. Que Olha, círculo estava no vicioso. limbo energético. Terrível, terrível. E aí, eu já estava terminando a consultoria. Eu falei, gente, mas como que eu termino essa consultoria? Já trocamos várias pessoas de cargo e isso aqui continua. E eu voltei para casa e falei, gente, eu preciso encontrar uma solução. Então, para mim, a solução é a espiritualidade. E eu chamei, no mês seguinte, o diretor e falei, olha, dei uma aula para ele de espiritualidade. Falei, eu preciso que você faça o Ho'oponopono 30 dias, assim, assado. Chamei um dos funcionários para ele fazer, chamei outra funcionária e chamei a diretora. 4 pessoas fazendo o Ho'oponopono. E fizeram? Porque tem pessoas que são É isso que eu ia céticas te também, dizer. né? Não, elas fizeram porque eu trabalhei essas pessoas 2 dias, tá? Vim embora para Belo Horizonte. Quando eu voltei, que eu cheguei na porta da empresa, Já tinha mudado. chegou! Eu falei, gente, Já era alguma outra. coisa aconteceu Não aqui. até arrepio, É, porque gente, é real. Isso é real. faltaram botar um tapete vermelho para mim. Eu falei, gente, não é possível. Porque eu não tinha vivido essa experiência ainda. É possível, E aí eu falei, é possível. gente, que isso? Era o Ho'oponopono. A mudança da energia lá foi, assim, transformadora. E em todos. Em todos. Mas eu pensei assim, não, os 4 são suspeitos. Vou perguntar para outras pessoas. Eu chamei pelo menos umas 10 pessoas na minha sala, porta fechada, e perguntei, e aí? Mudou alguma coisa? Cida, eu não sei o que é, mas que aqui tá diferente, tá. Eu adoro trabalhar aqui agora. Olha o que a Cida Nunca mais eu recebi um WhatsApp de reclamação. Que Olha o que aconteceu. Ela Sensacional. pegou 4 corações, conectou os 4 corações e emanou virtudes divinas para os 4 corações. Ela é mais Imagina- espiritualizada Imagina ainda. Ela o que é é, o poder de 4 corações emanando energia para um Sim. local. A gente Maravilhoso. muda a frequência Muda energética tudo. de um local em tudo. Campo espiritual, semelhante atrai o semelhante. Então, se você está num ambiente negativo, se você não estiver muito positivo, aquilo ali vai te afetar sim. Isso que a Cida falou é verdade, vai te afetar. Como que eu faço para me proteger? Eu me coloco no manto do Criador, eu me coloco na chama dourada do Cristo. Eu ponho Então, uma redoma. eu me coloco eu me coloco faço uma redoma eu me pra coloco num manto protetor divino. Então, o que isso quer dizer? Que eu elevo a minha frequência eletromagnética, a minha frequência divina, ao máximo que eu consigo. Nesse momento que eu estou energeticamente fluindo luz e amor, eu posso te falar que qualquer negatividade que chegar perto de Não mim entra. não consegue chegar perto E de mim. como que faz isso E na às vezes prática? não consegue Rezando, ficar né? perto da gente. Rezando, Tem uma orando, técnica, né? viu? Não, eu sei que tem técnica, por isso que eu tô perguntando. eu sei existe que uma pela técnica, fé, além de pela rezar, oração, você existe uma consegue técnica. isso, mas existem técnicas também. Olha, se você Sim. cria o hábito de... Na minha casa, eu tenho o hábito, a gente tem a oração da família. Foi uma oração que nós fizemos juntos, eu, meus filhos Como e se meu fosse um marido. culto do lar? É uma oração que a gente faz todos os dias. Olha pra você ver o tanto À que... noite, de manhã, tanto de manhã e à faz? noite. E a gente tem os meus filhos, Vocês só pra vocês acordam terem e uma fazem ideia. oração? Eu falo, no final eu falo pra ela, Tá. porque ela é muito bonitinha. No final do nosso dia, quando eu vou colocar os meus filhos pra dormir, os meus filhos hoje já fazem o alto reiki neles. Eles já fazem a limpeza energética, se colocam na fonte do Criador
pulsam a energia divina para o universo, a paz, a luz e o amor, eles já sabem todas essas virtudes pulsando neles, eles falam isso com toda a naturalidade do mundo. E você sente- Eu sou a paz, a pureza, o poder, o equilíbrio, a fé, a felicidade, o amor, saúde absoluta. Eu sou a prosperidade, a abundância, a plenitude divina, a gratidão, a aceitação, a transformação, a transmutação, a iluminação. E a gente ainda termina. Eu sou, eu sou, eu sou. Deus em ação. É você usando a fonte divina de Deus que está em você como filho legítimo de Deus, emanando E coisas agradecendo boas. Qual que é a e idade dos mandando, seus né? filhos? 11 e o PP vai fazer 8 semana E que você vem. faz isso Que desde quando bonitinho, eles gente. nasceram? Faço isso desde quando eles estavam na minha barriga. É, bacana demais. E você sente diferença, por exemplo, que eles têm coleguinhas, né, de vários níveis sociais e de várias famílias, de cada uma com uma história. Referências. Referências diferentes. Você sente Eu diferença sinto neles, dessas sim. crianças que são as suas, que passam por esse processo espiritualizado, de outras que não têm nenhum tipo de Os meus, ligação os com... meus filhos, eles com não... a fé ou com a Ô, gente, mas espiritualidade? imagina, o Lucas, ele fez 11 anos. Tem 11 anos que ele pratica isso. Tem gente que nunca... O Lucas medita e faz yoga desde Então, que ele existe a nasceu. diferença Então, assim, ele é equilibrado. Se você perguntar pro Lucas, ele nunca vai virar para você e falar, olha, eu não consigo fazer isso. Entendeu? Ele já criou o grau de equilíbrio. Ele já criou, pra você ter uma ideia, lá em casa, eles já até criaram um hábito de estudo. Estudar para eles é delicioso. Conhecimento para eles é delicioso. Aquela fase que a criança fica rebelde, isso aqui está muito difícil, aí eu não entendo o que o professor está falando. Eles já estão num grau de equilíbrio que eles sabem, não, isso aqui para mim é fácil aprender. Então, eles aprendem com facilidade porque não tem essa insegurança, não tem esse medo. Lá em casa, quando eles eram mais novinhos, que agora eles já nem falam isso, que eles começam a reclamar, falar alguma coisa, meu marido vira para eles e fala, olha, nessa casa é proibido dizer eu não consigo. Porque se você é filho de Deus, você consegue sim. Então, a gente coloca a responsabilidade da felicidade Esse é o deles pilar da física quântica, tá? neles. É por isso Esse que é eu o te falei pilar que eu da estudei física antes. quântica. Então, Eu aí coloco já a falando responsabilidade. e agora fala física assim, quântica. Explica Porque, pessoal. gente, agora aqui, Não, mas peraí, eu tenho que primeiramente, falar tem que eu explicar o que é a encantei com a física quântica, Cida, né, que eu assisti Cida? uma palestra, eu fiquei encantada com ela, eu quis levar a Cida. Eu sei, eu queria levar a Cida para você. Aí o dia que a gente começou a pensar nesse programa, vamos falar sobre positividade, quem chamava? A Lu Matuzinhos, Tem que a ser as Cida, duas tem que ser as duas juntas. Deixa Tem que ela bater a explicar, agenda. deixa ela explicar quanticamente. Mas, explica pra gente o Maravilhoso. que é a A física quântica. é exatamente... Física quântica é uma ciência. É. O que serve a física quântica? O que é? Já me fizeram essa pergunta infinitas vezes. É exatamente isso que ela acabou de dizer. A física quântica comprova a espiritualidade. Ela prova cientificamente que isso é verdade. Então, não é nem questão de fé, é questão de ciência. Porque tem gente que adora acreditar na ciência, né? Fala, mas isso é fé. Não, querido, física quântica não é fé. Física quântica é ciência que veio comprovar a espiritualidade que ela está dizendo aqui agora. Tá? É isso que é física quântica. Então, a gente precisa entender que, desde que começou em 1800 os estudos sobre energia, que esses estudos sobre energia começaram em 1800 por Faraday. Ele era um cara muito religioso. Então, quando ele fez a primeira experiência do eletromagnética, da atração dos ímãs, atração eletromagnética, ele descobriu que é muito interessante que, estando em linha reta, essa lei não se aplicava, que ela girava em vórtice, que ela acabou de dizer aqui. Envolvimento. Isso é vórtice. Vórtice significa envolvimento. Significa ondas circulares. E ele, como era muito católico, olha que coisa maravilhosa, ele disse o seguinte: na religião, esse princípio quântico da lei da atração, da questão circular, funciona na espiritualidade. Porque se eu faço um bem para a Lu faz para a Flávia faz para a Lu faz para a Cida, volta em mim. Então, isso é circular. Isso é verdadeiro, né, gente? Se você faz um bem cientificamente. e aquele bem sai de dentro do seu coração, sai natural, as coisas voltam, né, pra gente, Voltam né? imensuravelmente. Impressionante. Voltam, é Comprovado impressionante. Não, voltam cientificamente. imensuravelmente. Esse eu também escrevo Sem- nesse segundo livro aqui. É ó. sensacional isso. sem porque- limites. Sem limites. Maravilhoso. Isso. Eu também Você, sinto quando isso. você está com liberdade,
espiritual, quando você está equilibrado, você vira um canal de luz e amor que a gente não consegue imaginar. A gente não consegue imaginar quanta força divina que pulsa dentro de nós. Nós somos perfeitos. A gente perde essa perfeição com a vida. Mas você, gente, se você pensar energeticamente, falando de cada átomo do seu ser, que tem uma energia eletromagnética, que tem os elétrons que fazem energia elétrica, que tem o núcleo central, que é a fonte do Criador, que gera uma energia magnética para atrair esses elétrons. Isso é ciência E se você pura. junta todos esses átomos, forma uma célula, e trilhões de células trabalham diariamente para o seu ser, para a sua alma estar vivendo essa experiência humana, se você não falar que isso é uma perfeição divina, não existe outra coisa. Nós somos seres perfeitos. E se a gente começar a pulsar, a entender que a gente pode pulsar a perfeição de Deus, nós nos tornamos ilimitados. É se sintonizar à fonte dele. Ele é o criador de tudo e você tem, como filho dele, toda a força para cocriar tudo que já foi criado. E como sair de situações negativas? Identificando. É só autoconhecimento. Tá vendo? Não O tem autoconhecimento esse é a espiritualidade. Tá Identificação vendo? o tempo inteiro, né? Não, autoconhecimento é a espiritualidade. Tem gente, a Cida deve ter muito disso, porque a gente que já trabalha com isso há mais tempo, às vezes a gente já fica na frequência energética muito alta durante muitos dias. Tem pessoas negativas que não conseguem te olhar nos olhos. Nem chega perto, né? Tá vendo? Não consegue. Então, Nem chega perto. Não chega. Às eu ia vezes fazer não. essa Tá pergunta. bloqueado, Pessoas não chega. negativas não aproximam de pessoas positivas? Normalmente as negativas, elas se juntam com É igual as a negativas. física mesmo? É a mesma os coisa. opostos se atraem aí completamente? Eu acho que, na minha visão e na minha assim, experiência de vida, né? Porque a gente já está trazendo histórias reais. Você atrai. Por que nós estamos aqui conectadas? Por que você me trouxe aqui? Por que você convidou a Lu? Então, por alguma razão muito maior. Existe uma conexão muito grande, nós estamos vibrando na mesma frequência. Então, eu não atraio para o meu cotidiano pessoas negativas. Gente, eu atraio cada pessoa sabe o que eu linda. percebo Nossa, também? que maravilha, né? Você sabe o que eu percebo? Quando a pessoa é negativa demais, ela mesma não aguenta ficar perto da não gente. dá, Ela vai saindo. não vai Ela vai aguentar. saindo. Mas Ela aí- não consegue conviver e ter um relacionamento. Não, Pelo menos eu sinto não, muito e não consegue isso. mesmo, ela vai ficar incomodada. A energia, ou ela vai ter que mudar o polo do negativo para o positivo. Mas ela às vezes tenta sabotar você, né? Ou não. Ela isso que eu tenta te falei, com uma inveja. olha, por exemplo, eu às já vezes, sa- aí, ó. eu às já vezes saio de tenta casa. sabotar com uma inveja, com um puxão Eu já aprendi, de tapete. Você tá vendo que você tá Certo. incomodando com a sua energia, com as suas ações, que são do bem, são positivas. Mas a pessoa tá ali tentando só Mas eu te já, ferrar o tempo inteiro. Mas eu já aprendi a Você me já nutrir. percebeu. Não, É. mas eu já aprendi a me nutrir tanto. A gente aprende. Aprende, eu dou muita palestra, então eu já aprendi a me nutrir tanto, Mas tem tanto, gente que tanto. não aprende e é Mas derrubado, aí a né? pessoa, É derrubado você tem às que vezes ver que a de pessoa, até... né? Não, eu não, Tem a problema, negatividade a esse ponto não chega perto de mim mais não, mas é por isso, Não, gente. você, mas nós estamos falando, O quê? você é muito espiritualizada. Não, é Você treino, tem treino, você tem você treina. técnica. Todo Mas aí dia. nós estamos falando para quem está vivendo isso, está nos escutando aqui. A pessoa está ali no ambiente, ela é positiva, ela tenta levar para a empresa ações legais. A Cida está me entendendo o que eu estou querendo, entendendo. chegar. Mas aí eu Essa já foi a fico razão. com dó, né? Tem ali Sim, puxando o tapete o tempo Sim, inteiro. Por quê? Porque sim. aquela pessoa que é positiva, que tem luz demais, às vezes ela incomoda. Incomoda. E ela incomoda muito justamente porque ela está vibrando numa frequência Diferente. que é a frequência positiva, e tem a negativa, Sim, que sim. é o lado mal, tentando fazer Sim, a coisa sim. derrubar. Aí a minha pergunta é, diante desse cenário, as pessoas que estão vivendo isso e estão nos escutando, Como que ela pode, se ela não proteger? conhece de nada como vocês conhecem, se proteger? Quais são as dicas que vocês trazem para essa pessoa identificar esse problema e se proteger? Eu acho que ela vai falar muito melhor do que eu, porque ela sabe falar muito bem. Parabéns. Viu? Eu gostei Mas demais aí dela. eu já fico bacana. num dilema. Deixa É, responder isso aí, porque pronto. Eu adoro histórias reais, né, Lu, aqui, porque Mas vamos que fazer olha, uma palestra de gente juntas. aqui e o pessoal vai fazendo coisas boas juntas. Tem vários Maravilhoso. exemplos aqui. As pessoas, essa pessoa leiga, ela tem que ter, no mínimo, um bom senso de saber assim, olha, é muito negativo essa pessoa, essa fala não é uma boa fala. As pessoas têm condições disso. É uma questão de consciência. A consciência é essa elevação que ela está falando aqui,
Você eleva seu nível de consciência e se você não está lá em cima, você está aqui pelo menos no nível de 200 Hz, que é o nível divisor de águas da coragem. Vamos falar sobre depois. saúde disso? Beleza. É porque Tô tá vendo o acabando. tempo. Tá acabando. Nosso tempo tá voando. Que eu tenho- loucura. Não dá para falar. Mas a É. pessoa tem que identificar. É só isso. Ela tem que ter discernimento. Se ela não tiver discernimento, não souber o que é bom, o que é ruim, fica difícil qualquer coisa, né? Qualquer ação. Tá? Mas aí Agora, na prática, mas aí sabe, ajuda aí, na misticamente, prática. pode ser? Pode. Aham. Três Ore, coisinhas. tá? Isso, Ore três quando dicas. sair de casa, tá? Ok. Ela é boa. Use óleo essencial de frankincense, que é o óleo de olíbano, é um óleo que Jesus ganhou, pra você ter, é uma das maiores Gosto muito. frequências energéticas que Como que existe. chama, Lu? O Óleo de olíbano. Oliba. Coloca no seu livro, coloca no seu computador, dá uma exalada, É, cheira, muito bom. toma uma gotinha. Se você colocar óleo de olíbano em um ambiente negativo, o lado negativo não consegue chegar Arruda perto. também? Arruda, lavanda, arruda, alecrim. Alecrim é um alecrim óleo. é bom. Alecrim é felicidade. É. Então, se você aumenta, Alecrim chega na dourado. frequência 432 Hz, o negativo não consegue chegar perto. Gente, alecrim aumenta. é só maravilhoso, a Eu vibração. é. plantei uma mudinha desse tamanho, ela virou É, tanto isso assim. aí, Não, mas mas é tá bom, maravilhoso. gente, tá bom. Natureza cura. Então, Dentro se a do vaso, pessoa... É uma coisa maravilhosa. Dou Natureza alecrim pra todo cura. A mundo. pessoa, eu acho que todo mundo, para se descarregar de ambiente de trabalho, porque muita gente tem que fazer aterramento, é chegar em casa, ficar Onde tem descalço muita gente, é e ir isso aí, para ó. a terra, Descalço, é pisar na né? grama. Uma boa dica também, né? Deitar na terra e sentir a energia, entendeu? Entrar no rio, numa água, numa cachoeira, numa Água gelada. água gelada, tomar banho. O banho... Banho ele- gelado, quente ou... Não, a água, ela é Água, limpeza. água, Água limpa, limpeza. né? Então, assim, todo mundo chega em casa, a gente acabou de chegar de um ambiente pesado. pouquinho de sal grosso ali também, toma um vai banhozinho tomar assim um pra banho baixo. de ervas, toma um banhozinho de sal grosso do ombro para baixo. É verdade. É verdade. Porque equilibra, vai equilibrar sua Tem energia na uma hora. conhecida minha, vou falar uma coisa que ela também é espiritualizada, bem espiritualizada, assim. E ela fala que ela pega a duchinha e umas 4, 5 vezes no dia ela joga na chequinha Pra lá. limpar Pra mesmo. limpar mesmo. Pra tirar porque a diz energia. que é a melhor coisa, gente. Dizer que é a melhor coisa, por quê? Por causa da energia. Porque Sim. passa Porque por limpa, ali é também. verdade. Passa, Eu não limpa sei o que tudo. vocês pensam disso, mas que é engraçado vocês falando, eu Água lembrei é disso aqui. pura. Água é divertir, histórias água reais, Lu. é Histórias pura. reais, Não, gente, água é purificação, minha filha. Histórias reais. Se pegou ali, tá Tá limpo, é. Ai, Flávia, só muito você bom. mesmo. Ô, gente, Ô, gente, olha, infelizmente, vamos tirar aqui o oráculo do Vai, Flávio. essa é maravilhosa. Que a gente tem Nossa, aqui a tinha tradição muito de assunto tirar. ainda, né? Tem Você vai- muita Ai, coisa. filha, Isso tem que tinha que voltar. Tem que Isso ser aqui parte tem que 2. voltar. Mas Vai você ser vai fazer parte um dois. episódio de 3 horas. Isso aqui não para, Não tem, não. não. Isso aqui é... Enquanto vocês tiram aí, eu já vou agradecer aqui. Pode ir tirando aí, gente. Os nossos apoiadores, que é a Presote Comunicação, agente de comunicação corporativa com 26 anos de mercado, Maravilha. atendimento em todo o Brasil, na área de relações públicas, assessoria de imprensa, gestão de crise, imagem e reputação, produção de conteúdo. E Ixi, também Maria, a sabe. Droga Norte, que está há 50 anos no mercado, com farmácias em Belo Horizonte e Contagem. E nos segue, né? No Instagram, Histórias Reais com 2 S. que linda. E as meninas já estão tirando aqui. eu amei o meu. Eu é a também. minha cara, porque Pode eu falar. já Pode vibro ler, isso aqui, pode ó. ler. O meu é alegria, olha que interessante. A tá alegria, vendo? que é. Eu falei aqui que tá- era Tá bem da- alegre o programa. do meu- Isso mesmo, do- bom do demais. meu pai. Você jura que já acabou? E diz assim: cultivar o prazer, o riso, a brincadeira. Ixi, mas Cultivar o viver sem medo, sem restrições. Cultivar o sentir, o sonhar, a imaginação. Resgatar o lúdico em cada gesto. Divertir-se sem culpa. Ser responsável sem peso. Agir conscientemente com o coração. Olhar a vida por um novo ângulo. Ai, Seja que lindo. bem-vinda ou bem-vindo à física quântica. Tá? Opa, muito bom Agora isso, dá Lu. Lu. Eu quero Pureza. tirar um também, Lu. Estado Peraí, natural peraí. da O seu deu o alma. quê? Pureza? Pureza. Estado natural da alma e do coração. Transparência no sentir, no pensar, no agir. É o viver sem julgar. É manter-se na simplicidade e na alegria. É viver no absoluto. É ter sempre o coração aberto. É o que nos permite recomeçar sem medo de errar. Maravilhoso. Olha que Energia, maravilhoso, gente. é. Olha, Olha você isso. tá tão gostoso que me deu vontade de tirar essa Tira, cartinha Juliette. também. Eu Tá tão nunca tinha gostoso, tirado a pode cartinha aqui Você no viu? Histórias Tá Reais. acabando, é? E aí eu vou ler a minha. Confiança. Olha. isso. Tem a ver com o quê? Com a gente aqui, ué. Exatamente. Tudo isso. Saber quem você é e conhecer a fundo o seu potencial é confiar. Tudo que nós falamos aqui. Sim.
enxergar em cada problema solução, em cada dificuldade uma possibilidade é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo é confiar. Confiança é dar o primeiro passo. Isso. Confiar é continuar. Olha isso, Muito gente. bem. E aí, Confiante. a gente termina falando que a Lu abriu aqui no programa, que você pode tudo, não é isso, Lu? Pode. Somos o Basta tamanho acreditar. dos nossos Tamanho sonhos. dos nossos É. sonhos. Desde que estejamos conectados com a fonte do Criador, que é a isso. energia vital. Eu vou querem? terminar com a poesia, que a gente sempre Ai, que termina com a lindo. poesia. Então vamos lá, Barato. da Cecília Meirelles. Não ames como os homens amam, não ames com amor. Ama sem amor. Ama sem querer, ama sem sentir, ama como se fosse outro. Ama se fosse amar, sem esperar, por não esperar. Tão separado do que ama em ti, que não te inquiete. Só se o amor leva felicidade, se leva à morte, se leva a algum destino. Se te leva e se vai ele mesmo. Ame. 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 Apenas Confie, acredite, Certo. fé E seja. e seja. Isso mesmo. Ai, Então, gente, ai, muito amei obrigada. de novo vocês aqui, viu? Foi lindo. Foi lindo, Gostei maravilhoso. mesmo, Adorei, viu? A gente vai ter que fazer, Amei. vamos ter que fazer o segundo Nós vamos ter episódio, que porque fazer. Não, gente, Vamos falar, sim. tá nós cheio temos- de coisa aqui pra vocês colocar pra fora ainda. Tem assunto para Sei. 3, 4 horas aqui, Sei. tranquilo, Temos. tranquilo. É muita coisa gostosa aqui É. pra gente conversar Bacana, e hein? inspirar. Gostei muito. Muito obrigada, viu? viu, Obrigada meninas? por Voltem aceitar sempre. o convite, Maravilhoso. viu? Fica com Deus. Realmente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Beijo. Beijo.